Para o segundo vídeo, a gente vai descrever um outro tipo de movimento. A gente estava trabalhando então com um movimento uniforme, em que a velocidade não muda, a velocidade é a mesma, o carrinho anda o mesmo tanto a cada tempo, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com um movimento acelerado, ou desacelerado. Então, o que é um movimento acelerado? Se no primeiro caso, vamos considerar aqui, ó, segundo 0, 1 segundo depois ele estava aqui, depois 2 segundos depois ele estava aqui, 3 segundos depois ele estava aqui. Ele está andando o mesmo tanto aqui, vamos dizer que são uns 20 metros ainda. Andou 20, depois andou mais 20 metros, depois andou mais 20 metros. Esse é o caso com velocidade constante, tá? Agora a gente vai considerar uma situação em que a velocidade não é mais constante, a velocidade vai aumentando aos poucos. Então, ao invés dele ter andado esse tanto aqui, né, ele andou um pouco mais, tá? Depois, ele andou mais ainda, porque ele está ficando cada vez mais rápido, tá? Deixa eu exagerar aqui. Tá? Olha só. Não, peraí, deixa eu... Olha o que está acontecendo. Se ele não estivesse acelerando, depois de 1 segundo, ele teria chegado até aqui. Mas agora ele andou um bocado mais, né? Ele andou esse tanto aqui, ó. Né? E aí, depois do primeiro para o segundo, ele andou mais ainda, olha só. A distância que ele andou daqui para cá e depois daqui para cá, ele tá cada vez andando mais e mais, porque a velocidade dele tá aumentando, tá bom? Esse tipo de caso aqui é justamente porque ele tem uma aceleração, ele está aumentando a velocidade dele, então nesse caso a aceleração não é zero, tá? Como é que a gente descreve esse movimento? Assim como no primeiro a gente tinha a velocidade que era 20 metros por segundo, aqui também vai ter uma velocidade, vamos dizer que é a mesma, tá? Só que a gente também vai ter nesse caso uma aceleração. Tá? E vamos dizer, por exemplo, que essa aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade dele aumenta em 10 metros por segundo. Ou seja, aqui a velocidade dele começou com 20 metros por segundo. 1 segundo depois aumentou em 10, então a velocidade dele aqui agora é de 30 metros por segundo. Aqui aumentou mais ainda, então a velocidade vai ser de 40 metros por segundo. Então a velocidade dele está só aumentando, aqui vai ser 50 e assim por diante. Tá bom? 50. Beleza? Então, como que a gente calcula quanto que ele andou em cada instante aqui? Tem uma fórmula para isso também, tá? Que é igual à anterior, a gente tem a velocidade com que ele começou, vou chamar aqui de V0, que é a velocidade inicial do movimento. V0 vezes o tempo, tá? Isso é igual ao que tinha antes. Só que ele está andando mais ainda, né? Então ele tem que adicionar o tanto de velocidade que ele está ganhando. Esse tanto de velocidade que ele está ganhando a gente representa por um termo aqui, que é a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Então vamos ver como é que fica isso daqui. Quando o tempo é 0, aqui dá 0, 0, a posição é 0 também, né? Quando o tempo é 1, vamos ver o que acontece. 1 segundo. Depois de 1 segundo, quanto que ele andou? Ele vai andar 20 vezes 1, mais 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, 25 metros. Lembra que quando não tinha aceleração, ele andava 20 metros depois de 1 segundo. Aqui ele andou 25, ele andou mais, tá? E depois de 2 segundos,
Bom, só substituir. Vai ser 20 vezes 2 mais 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso daqui fica 20 vezes 2, 40. De novo, isso daqui ó, é só o tanto que ele andaria se não tivesse aceleração, tá bom? Se ele não estivesse acelerado, ele teria andado 40 metros. Mas tem mais esse pedaço aqui que ainda não terminamos, ó. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2, 2 vezes 10, 20. Ou seja, 60. Então olha só. Daqui pra cá ele andou 25 metros. Daqui pra cá ele não andou mais 25 metros, ele andou 35. Porque ele tá andando mais e mais e mais. Sacou? Depois de 3 segundos ele vai andar mais ainda do que 35. Depois mais ainda e assim por diante, tá bom? E essa é a fórmula que a gente vai usar para a próxima planilha.